A principal notícia, Rodrigo, da Semana Santa em São Joaquim foi o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apurar supostos casos de enriquecimento ilícito e dano ao erário no nosso município. Esta investigação do MP envolve o prefeito Wagner Schmidt, a hoje presidente da Câmara, Tieta Mello, e o diretor municipal de saúde, José Eduardo de Castro. Diante da repercussão dos fatos e da gravidade deste assunto, mesmo estando em fase de investigação, os envolvidos neste inquérito instaurado pelo MP já se manifestaram. Porém, nenhum dos três explicou o porquê que o seu nome está envolvido nessa investigação, que apura, repito, enriquecimento ilícito e dano ao erário. O primeiro a se manifestar foi o diretor de saúde de São Joaquim, José Eduardo, que esteve no início da Semana Santa, semana passada, nas rádios CIR e Rota FM. Na CIR, ele não fez para ofender o autor desta denúncia, mesmo dizendo que se trata de uma denúncia anônima. Para quem não acompanhou, veja um trecho desta fala do Zé Eduardo, envolvido nesta investigação do Ministério Público sobre o assunto lá na Rádio CIR, na última terça-feira. Acompanhe. Tem algum idiota, sabe? Aí eu posso falar idiota, imbecil. Esses são pessoas que você não pode classificar como homens, como mulheres. São pessoas que se aproveitam de uma determinada condição e para denegrir o nome das pessoas. Eu tenho 60 anos de idade, moço. Eu, não, em hipótese alguma, eu vou utilizar do dinheiro público para me enriquecer licitamente, tá? Agora, se essa pessoa, se esse idiota, se esse mau elemento, esse marginal, tivesse alguma coisa que realmente comprovasse contra a minha pessoa, que eu realmente sou ladrão, vai lá e mostra. Porque se eu soubesse que alguém estava roubando, eu iria e falaria. Pessoal, agora o cara fala anônimo, é um covarde, sabe? É uma pessoa que não merece alguém que ele chame de mãe. Ou seja, eu vou provar que eu não enriqueci ilicitamente, né? Aliás, eu nem enriqueci. Então, esse idiota que fez esse tipo de denúncia, né? Eu sei que, como ele é covarde, ele não vai aparecer, tá? Mas a gente vai provar, porque nós não temos nada para dever para a população. Palavras do diretor municipal de saúde ao ser indagado sobre este inquérito que apura enriquecimento ilícito e dano ao erário, no qual ele está envolvido nessa investigação. Idiota, covarde, infeliz, imbecil, mau elemento e marginal. Nada além de ofensas. Eu disse na semana passada e repito, o veterinário Zé Eduardo, nessa resposta, literalmente soltou os cachorros em cima de quem ele nem conhece, porque se trata de uma denúncia anônima. O que a população precisa saber é o conteúdo desta denúncia. E ele não disse. Por que será? Afinal, quem não deve, não teme. Não teme e não precisa ofender. Só precisa explicar o que não aconteceu nesta fala do Zé Eduardo. 2 dias depois, na quinta-feira, o prefeito Wagner Schmidt esteve também em 2 emissoras de rádio, na CIR e na Metrô FM. Nas 2 rádios, disse praticamente a mesma coisa e não deixou de atacar a quem ele chama de oposição. Mas também, a exemplo do Zé Eduardo, não trouxe à tona o conteúdo desta denúncia que o coloca como investigado pelo MP. Falou apenas do pagamento de horas extras à então servidora pública e hoje presidente da Câmara, Tieta Mello, o que, segundo ele, não tem nada de irregular. Separei aqui, Rodrigo e internautas que nos assistem, até para fazer justiça à nossa cobrança por explicações sobre o tema, alguns trechos das entrevistas do Schmidt nas rádios Metrô e CIR.
Vamos aos fatos. Primeiro, o Schmidt fala de forma superficial sobre o contexto da denúncia feita ao Ministério Público. Veja. São dados que supostamente, né, ocorreram, que foi quando a Tieta trabalhava na feitura, que ela se aposentou, né? Sim. Ela trabalhava no programa de vacinação, como ela é enfermeira padrão, e não só ela, muitas outras. E o setor de saúde, como todos os departamentos, eles têm independência de fazer as horas extras necessárias, né, que exigem, e eles que dão um aval. Tem o cartão de ponto, a pessoa pica o cartão, passa o dedo, que é a história toda, que todo mundo já sabe. E, eventualmente, casos esporádicos que precisar, que a pessoa saiu, foi viajar e um serviço qualquer não estava, mas estava a serviço da prefeitura e precisou fazer um atestado médico, aí o diretor dá anuência e fala, não, essa pessoa fez isso e tal. Enfim, todo departamento tem esse trabalho, não tem nada a ver comigo isso aí. Nada. Eu nem sei o que fez, o que não fez, eu não sei quem, os 1.100 funcionários, não tem como você vigiar isso aí ou saber se está certo ou errado. Eu acho que está sempre certo, né? Eu tenho que saber. Então, essa parte, a maior parte a principal objetivo, o principal objetivo, vamos dizer assim, né? Que houve de quem fez isso, que é um vereador e também pessoas ligadas à administração anterior que foram fazer essa denúncia, que para mim é em vão, mas enfim, foi feita, e a obrigação do Ministério é realmente fazer essa, mandar para mim perguntar, o que estão falando isso aqui, é verdade, é mentira, o que aconteceu, né? Eu tenho que responder. Mas o grande objetivo é político, está na cara que isso é política, né? Confesso que eu não sabia que a Tieta é enfermeira padrão, mas isso não vem ao caso. Schmidt tratou como normal o pagamento de horas extras, o que é de direito, diga-se de passagem, é quem trabalha, disse que não tem nada a ver com ele e nem sabe quem fez ou faz, quem não fez horas extras. Se está certo ou errado, porém, acha que está sempre certo. Terceirizou uma possível culpa caso haja algum erro e aí para o diretor de saúde. E diz que o objetivo desta denúncia é político, que foi feita por um vereador e pessoas ligadas à administração anterior. O curioso é que esta denúncia é anônima, segundo o próprio Zé Eduardo disse agora há pouco aí. Mas diante dessa informação, de que a denúncia, mesmo sendo anônima, fora feita, segundo o prefeito, por um vereador e pessoas ligadas à administração anterior, o Adriano Fornelli, que é o âncora do jornal da Metrô, perguntou e o prefeito Schmidt respondeu. Veja. Ô, prefeito, e baseado no que o senhor afirma que essa denúncia foi feita pelo pessoal que é ligado ao ex-prefeito? Porque está escrito tá denúncia. Se é anônimo, a gente consegue saber. A gente vê. Ok. A gente vê. São duas pessoas, que uma foi assessora do ex-prefeito e a outra era assessora do assessor. Também. Então são duas. E o terceiro, um vereador que complementou, porque essa denúncia é antiga. Não antiga, mas a primeira denúncia que fizeram sobre isso aí é do ano passado, quando ela estava exercendo a profissão. Aí ficou parada, foi semi-arquivado, né? O promotor olhou aqui, perguntou tal, e deixou de lado. Aí fizeram uma outra esse ano, em cima da primeira, entendeu? E nessa segunda, quem apareceu foi um vereador, dizendo um monte de bobagem e tal, e pondo meu nome, para dizer, não, sem improvidade. Por que improvidade? Eu nem sei o que está acontecendo. Palavras do prefeito. Denúncia anônima, mas a gente consegue saber. E afirma, são duas pessoas. Uma era assessora do ex-prefeito e a outra assessora de um assessor. E o terceiro denunciante é um vereador que completou. Pergunta, você não acha que faltou ao prefeito, já que ele sabe quem são os autores desta denúncia anônima, dizer os nomes? Apesar de que, saber agora quem denunciou não ameniza em nada a gravidade da denúncia, além de não trazer à tona, e o prefeito não foi claro,
o conteúdo desta denúncia, que o coloca como investigado. A pergunta é, por que o seu nome aparece no rol dos investigados? E agora ele sabe quem denunciou, mesmo sendo anônima. Diga o nome de quem denunciou. Se é que isso vai melhorar a situação diante da investigação. Porque não está em voga quem denunciou, está o conteúdo da denúncia que ninguém traz. O MP está apurando enriquecimento ilícito e dano ao erário. E isso não é brincadeira, se trata de dinheiro público. Em um outro trecho da entrevista, Rodrigo e amigos internautas, na Metrô, o prefeito Schmitt, para variar, ataca quem denunciou e defende a presidente da Câmara, Tieta Mello. Veja. São pessoas incapacitadas, são pessoas despreparadas para governar. Sim. Todos eles que fizeram parte desse governo anterior, que estão nesse bolo aí, são pessoas despreparadas. Então eles não têm como fazer as coisas que a gente faz. Aí quando eu faço, eles querem arrumar um senão em cima daquilo que eu fiz. Entendeu? Então quer arrumar uma denúncia. E a Tieta, como ficou presidente da Câmara, evidentemente é um alvo para esse poder querer atingir também, porque era do MDB. Então não existe isso. Ninguém vai... Como você vai fazer enriquecimento ilícito com 60 horas de essa que a pessoa fez? Qual é o valor disso? Já pensou para parar isso? Alguém já pensou para parar isso? Vai enriquecer no quê? Quem quer ser o idiota? Eu não sou, né? Graças a Deus não sou. Mas qual seria um prefeito idiota que iria participar de uma palhaçada dessa? Isso não existe, entendeu? Está na cara que é fato político. Agora, como você diz, tudo não. Quem falou isso, quem soltou isso, é aquele pessoal do contra. Que você pega um Facebook de uma pessoa dessa aí, tem 10 curtidas, tem 5 curtidas, entendeu? Isso não atinge nada. Curioso, né? Seria cômico se não fosse trágico, prefeito. Segundo o Schmitt, um Facebook que divulga esse tipo de notícia, que tem 10 curtidas, 5 curtidas, não atinge nada. De quem será que ele está falando? Será que essa conta de Facebook não tem dono? Não tem um titular? Afinal, esse programa também é gerado aqui pelo Facebook. Além de fingir que este programa não existe, ainda fala mal. Mas aí é o Schmitt, sendo Schmitt, nada de novidade. Mas ele disse mais. Todos que fizeram parte do governo anterior e que estão nesse bolo são pessoas despreparadas e que querem arrumar um senão. Sugestão, prefeito, desmascara essa gente do contra, mostra o conteúdo da denúncia e diz o porquê, se baseando nos documentos apresentados ao MP, o seu nome está, mais uma vez, sendo alvo de investigação do Ministério Público. Prove o contrário e fica tudo certo. Para fechar, ele disse que toda semana, atenção, chega uma denúncia contra a prefeitura, o que ele tratou de bobagem, palhaçada. Veja. É verdade, toda semana chega uma bobagem qualquer, tudo bobagem, tudo palhaçada. É coisa, como eu disse, de gente incompetente, gente incapaz, gente que não é capaz de fazer o ó com as nádegas, né? Vamos dizer assim, em termos mais práticos, né? Então essas pessoas querem ficar achando esse problema para encher o saco, né? Como diz, para tentar atrapalhar a administração, mas em mim não vai atrapalhar. Eu sou experiente nisso, eu tenho prática nisso há muitos anos, conheço como funciona, entendeu? Não estou preocupado, estou dando a mínima para esses babacas aí, entendeu? São pessoas ridículas. Enfim, não vai acontecer nada disso aí, porque não tem nada irregular nesse sentido, e a promotoria faz a função dela, vai receber as respostas necessárias. Tentaram fazer isso. Quer dizer que não vai ter uma audiência, então, você não vai ter que... Não, isso é uma investigação do ato. Certo. Se, vamos supor que houve algum ato que mesmo a contragosto alguém cometeu, que não sou eu, mas eles querem pôr meu nome no meio, mas vamos supor. Sim. Aí... não, tá errado, né? Não devia ter feito daquele jeito, não. Você devia ter feito desse jeito, mas como você fez desse jeito, tá errado. Então eu vou abrir um inquérito. Aí vai para a Polícia Civil, a polícia vai ter que fazer um inquérito, fazer um relatório, volta para o promotor vai analisar se a Polícia Civil estava correta ou não, se ela está denunciando ou não. Aí ele vai fazer a abertura do processo ou não. Aí vai para o juiz, aí tem aquele processo de testemunho. Isso demora 5, 6 anos.
É uma coisa longa. Isso para apurar alguma irregularidade se houver. Entendeu? Segundo o prefeito Schmidt, esse tipo de denúncia é coisa de gente incapaz. Gente que não é capaz de fazer o ó com as nádegas. Você acha que isso é conversa de prefeito? O cara vai no Ministério Público, faz uma denúncia e aí ele nem sabe quem é. Está dizendo que é gente que não é capaz de fazer o ó com as nádegas. Que não está preocupado. Que não está dando a mínima para esses babacas. São pessoas ridículas. E tranquiliza, não vai acontecer nada, porque não tem nada irregular nesse sentido. Tomara. Na entrevista da Rádio CIR, mesmo enfatizando que isso é uma bobagem e se eximindo de culpa, o prefeito trouxe à tona, preste atenção, um fato novo. Eu desconhecia este fato. Ouça, e aí é o áudio da Rádio CIR, ilustrado com uma foto do prefeito, o que ele disse, e aí como fato novo neste assunto. Acompanhe. Então eu vejo isso de uma maneira muito simples, muito prática, que é bobagem, não vai acontecer nada com isso aí, porque eu não tenho culpa nenhuma, e certamente o doutor Eduardo e a Tieta também não, porque cumpriram a sua obrigação. Era época de Covid, tinha que vigiar, tinha que ficar atento às vacinas, as vacinas têm que ficar guardadas em refrigeradores, tem que ficar alguém olhando aquilo ali, porque se desligar, acaba a energia, perde tudo aquelas vacinas que estão ali. Então são fatos políticos, então para mim está tudo tranquilo. Era época de Covid, tinha que vigiar, tinha que ficar atento às vacinas que ficavam guardadas em refrigeradores. Tinha que ficar alguém olhando, porque se desligar, e ele se refere ao refrigerador, ou acabar a energia, perde tudo. E eu concordo plenamente. Eu entendi, e não sei você, daqui a pouco o Rodrigo também dá aqui a sua opinião, diante da fala do prefeito, que a então servidora pública e vereadora Tieta ficou responsável por cuidar dos refrigeradores que guardavam as vacinas. Ou eu estou errado? Foi publicado um decreto assinado pelo prefeito designando a servidora para esse fim, ou seja, cuidar do refrigerador que armazenava as vacinas da Covid. Além da servidora Tieta, caso tenha sido ela designada para cuidar do refrigerador e deu a entender na fala do prefeito que sim, algum outro servidor cuidava desta geladeira, afinal, este refrigerador ou esta geladeira fica ligada de segunda a domingo, 24 horas por dia, e não pode, se acabar a energia ou desligar, perde a vacina, palavras do próprio prefeito. Esse trabalho de vigiar, e vigiar quem disse foi o prefeito, os refrigeradores, compreendeu sábados, domingos e feriados? Quantas horas extras eram feitas por dia por quem cuidava das geladeiras que guardavam as vacinas da Covid? Durante quanto tempo essa função de vigia de geladeira foi exercida? Depois que a Tieta se aposentou, e o prefeito confirma aí, quem exerce a função de vigiar a geladeira com as vacinas da Covid? Até porque a vacinação continua. Além da Covid, outras doses são guardadas na geladeira, outras vacinas são guardadas lá. Quem cuida destas vacinas hoje? Quantas horas extras são pagas por dia ou por mês para quem cuida disso? É oficializado em documento? E aí eu pergunto, o prefeito poderia ou não ser mais claro, uma vez que, pelo que parece, ele sabe do que se trata, e trazer todas as informações à tona e desmascarar a quem ele diz que é do contra. E a hoje presidente da Câmara, Tieta Mello, diante da repercussão que ganhou esse caso e tendo o seu nome envolvido nesta investigação do Ministério Público, publicou um vídeo nas redes sociais, onde pela primeira vez falou sobre o assunto. Vamos ver.
Vim aqui para falar dessas denúncias que vocês ouviram aí na imprensa, nas redes sociais. Eu já passei por isso antes, vocês viram e lembram muito bem o que aconteceu no meu outro mandato. Peço um pouco de paciência para vocês, que na hora certa a verdade vai ser mostrada. Estou à disposição da população, como sempre estive, e também à disposição da justiça. Hoje eu vi de manhã um versículo da Bíblia, do livro de Gênesis, depois vocês dão uma olhadinha lá, capítulo 3, do 14 ao 24. Essas pessoas que fizeram essas denúncias, elas nunca vão caminhar com as próprias pernas, porque elas sempre precisam ficar se rastejando atrás de outras pessoas para conseguir os seus objetivos. Na hora certa, elas dão um bote, são que nem cobras. Então, tome muito cuidado com quem senta à mesa junto com vocês, com quem abraça vocês e com quem dá tapinha nas costas de vocês. Vamos aproveitar essa semana para refletir, para ver o que a gente está errando e o que a gente pode melhorar na nossa vida e na vida do próximo. Segundo a presidente da Câmara, a vereadora Tieta, na hora certa a verdade vai ser mostrada, que está à disposição da população e da justiça. Falou o que falou e sobre o conteúdo da denúncia não disse absolutamente nada. Quem sabe amanhã, aproveitando a realização de mais uma sessão ordinária na Câmara, a Tieta traga à tona o conteúdo desta denúncia de enriquecimento ilícito e dano ao erário. Afinal, é o nome dela, e aí na condição de servidora e vereadora, e a imagem da Câmara, hoje na condição de presidente daquela Casa de Leis, envolvidos nesta investigação do Ministério Público. Caso queiram, prefeito, Tieta e Zé Eduardo se manifestarem aqui neste programa de Facebook, como diz o prefeito, 5 ou 10 curtidas, mas está aqui no ar todos os dias. Este está, independente do que pensa o prefeito, à disposição. Em nome da população que paga o salário de vocês. Então, se quiserem usar esse canal, estamos à disposição. Ruim para o Poder Executivo, ruim para o Poder Legislativo, ruim para a administração, que tem um diretor de saúde, uma das pastas mais sensíveis, se não a mais, da Prefeitura, envolvido numa investigação do Ministério Público.